Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Hoje o nosso assunto é a aula prática do sistema de CFTV. O tópico a ser abordado nesta aula serão os modelos e as características entre o standalone existente no mercado. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de saber quais os modelos existentes de DVR no mercado e os mais comuns. Conhecer e saber diferenciar o melhor entre DVR ou a placa da captura de imagens. Como configurá-los na internet e executar o seu acesso remoto. Como fazer o acesso nos roteadores e modems executando as configurações de portas de acesso. E como executar o software client do sistema e configurá-lo. O que acontece é muito prático. Os sistemas de DVRs hoje no mercado são diversos. Temos dos mais simples aos mais compactos. Temos os dos mais baratos aos mais caros. O que nós temos que entender é que os sistemas de DVRs hoje servem multiplamente para a captura das imagens e armazenamento junto com o seu HD interno que é compatibilizado na sua instalação. Sendo assim, nós devemos entender que o sistema de DVR pode ser tanto um simples ou como um mais complicado, pode ser um importado como um nacional. Mas nós temos que entender que a simplicidade do software é o que vai praticamente facilitar o manuseio do seu cliente e até operacional do técnico. Hoje no mercado, existem alguns modelos de DVRs, tanto maiores como na sua carcaça, como menores nas suas carcaças, que nós temos que dizer que ele é praticamente uma placa de captura. Só que com muito mais drivers, com muito mais softwares, com muito mais capacidade de raciocínio e até a individualização do sistema operacional do Windows, que quando muitas vezes esta placa é instalada dentro do próprio computador. Então nós temos que diferenciar dentro do standalone entre a placa de captura, a individualização do sistema operacional é praticamente favorável ao sistema de DVR, deixando a placa por segunda opção numa instalação, justamente apenas para baratear as instalações. Não que ele seja melhor ou pior, os dois são praticamente iguais, só que nós temos justamente a diferença entre configurações e justamente o sistema de servir como uma placa conectada ao computador, ele acabou de atualizar e ele tem que reiniciar o sistema. Alguns computadores podem levar de 2, 3 minutos. Alguns podem levar até mais minutos, dependendo da quantidade de drives que vai rodar junto com ele. Em contrapartida, o DVR, ele faz uma inicialização toda a madrugada ou, dependendo da configuração do técnico, ele vai fazer uma reinicialização que vai levar praticamente de 5 a 10 segundos. Ele desliga, reinicia e automaticamente toma o corpo novamente na sua proporção de funcionabilidade. O que nós temos que entender também é que o sistema de DVRs nacionais, eles estão todos compactados nos sistemas analógicos. Mas nós temos também alguns tipos de DVRs que nós podemos dizer que eles estão classificados entre os sistemas híbridos e tríbridos. Então o que nós vamos dizer aqui? Os modelos existentes de DVRs hoje no mercado, ele vai de 4, 8, 16 até 32 canais. As placas também vão nessa proporção. Mas o que nós acabamos de explicar, a individualização desse sistema se torna praticamente favorável ao sistema de DVR. Então nós temos a característica aqui de um DVR comum, sem a classificação de marca ou modelo, classificação DVR. Alguns técnicos ou alguns profissionais, por não conhecerem o equipamento, eles classificam o DVR como o nome H264. Queremos lembrar ao aluno que a compactação desta imagem em H264 quer dizer que é um comprimento que ele utiliza para comprimir essas imagens para depois reproduzi-las. É como se fosse uma reprodução de um arquivo zip, que ele pega um arquivo que é muito extenso e compacta tudo no mesmo pacote. Vamos colocar uma compactação de MP3, MP4, JPEG, então são essas configurações que nós utilizamos. Já o sistema de DVR, ele tem H264 de visualização como sistema AVI. Aí nós temos a individualização desses sistemas. E aí a gente tem que botar justamente entre o peso e a balança. Qual é o melhor nesse sistema de compactação de imagens? Todo sistema de DVR é H264, seu comprimento. E aí nós temos aqui o Digital Video Recorder, que é o DVR, que é um hardware, que é uma carcaça, com a placa, com o seu HD, que armazena e gerencia as imagens analógicas.
Depois nós temos o Network Video Recorder, que é o NVR, que é um sistema que gerencia e armazena os sistemas de imagens IP. E temos o sistema híbrido Video Recorder, que é um HVR, que é um software, um hardware, que armazenam e gerenciam as imagens dentro desses sistemas. Existem alguns DVRs que eles habilitam tanto os sistemas IP, como sistemas digital, como sistema analógico. Então, esses nós chamamos de sistemas tríbido, que é justamente um gerenciamento acima desse sistema. Qual a diferença? Qual o melhor que eu posso utilizar no meu processo de instalação, no meu projeto de configuração? Simples. Hoje, nós utilizamos muito no mercado o DVR, mas depende muito do sistema utilizado ou solicitado no orçamento pelo seu cliente. Alguns, hoje, utilizam o sistema híbrido, porque existem algumas câmeras dentro do seu ponto de instalação que são sistemas IP. Esse DVR, por exemplo, a primeira solução, ele não tem entrada para sistemas IP. A não ser que o software client, que nós vamos ver daqui a pouco na prática, ele tem a captura tanto do equipamento, do hardware, que é o DVR, como o sistema da câmera IP. Só que ele identifica esse sistema como um outro hardware, porque ele está conectado à rede, mas isso é apenas armazenado, ou quer dizer, capturado pelo software, não pelo DVR, a não ser que ele seja um sistema híbrido. Aí ele tem a entrada para uma rede IP, tem a rede analógica, aí você consegue justamente fazer essas configurações na reprodução de imagens num único e compactado equipamento. Já o software, alguns só tem para visualizações do seu próprio DVR. Ele não assume a responsabilidade de outros componentes instalados na rede que fazem a instalação do sistema da câmera IP. Nós temos alguns modelos e características, temos canais, o híbrido e o tríbido, que é o sistema analógico e digital, e temos também o tríbido, que é analógico, digital, sistema IP, e tem outras configurações de rede que nós vamos ver na prática. Vamos ver cadastros de usuários. Qual a necessidade do cadastro de usuários? É justamente aquele que o técnico utiliza como administrador e o nosso cliente utiliza como usuário. Então ele tem um acesso restrito em alguns pontos, justamente por causa da configuração, para que não haja alterações desses pontos. Temos as configurações de portas, que são o principal problema hoje nas instalações pelos profissionais, que não conhecem, não entendem o sistema de portas. Para qual a finalidade da habilitação de portas? Sem ela a gente não consegue acessar nem a rede interna, nem a rede externa, nem pelo sistema do software via celular. Backup de normas, por lei. O backup, dependendo de cada empresa, hoje ele é classificada obrigatória. O seu HD instalado dentro do DVR, ele tem que ter um período X de armazenamento. Isso vai entre o técnico e a empresa. Para algumas responsabilidades de ISO 9000, como empresas que contêm essas normas, elas exijam que as imagens sejam armazenadas por 90 dias no mínimo. Esse backup pode ser feito tanto pela empresa que instalou o sistema, como pela empresa solicitante do serviço. Aí vai de incomum acordo entre um e outro. O melhor seria o técnico profissional se responsabilizar por backup, montando um servidor, e ele acabaria ganhando também com essa ênfase, né, com um passo também da manutenção diária, manutenção preventiva, ou até um sistema de visualizações de monitoramento diário. Depende muito entre acordos entre ambos. As gravações, como calcular o espaço no HD, nós vimos isso na aula de sistema de placa de vídeo, mas nós vamos ver aqui também no sistema de DVR. A compactação de imagens, que eu acabei de dizer, que é o sistema de compactação H264. E temos a detecção por movimento. A detecção de movimento, nós falamos também na placa, mas a gente vai relembrar também. O sistema de detecção de movimento é justamente para que as imagens sejam gravadas no HD somente quando detectadas pelo sensor da câmera. Por que nós dizemos isso? Algumas imagens gravadas continuamente ocupam um largo espaço no HD. Vamos colocar como exemplo uma empresa que trabalha entre as 8 da manhã às 6 da tarde. Das 7 às 8 horas da noite, às 9, às 10, às 11, até 8 horas do outro dia, não temos ninguém na empresa. Se eu colocar numa configuração contínua, esta imagem continuará sendo gravada e estará ocupando espaço sem ter necessidade. Para evitar esse tipo de situação, nós configuramos os sistemas de câmeras apenas por gravações por detecção de movimento.
Aí nós temos justamente uma segurança de que o nosso HD vai compactar muito mais tempo de imagens do que gravações contínuas dentro de um sistema. Nós temos que configurar, por exemplo, a detecção tanto de movimento e fazer também, como eu já tive alguns problemas, na própria limpeza de alguns locais. O que ocupa o espaço dentro do HD? Eu já tive problemas, por exemplo, com teia de aranha. E como as câmeras estavam muito altas, elas com o vento balançavam e a câmera continuava gravando aquele movimento. Quando eles foram levantar, eles observaram que à noite tinha uma linha que tremia, tremulava na frente da câmera. E era o quê? Teia de aranha. Então, o que eu raciocínio claro e prático? Todo tipo de movimento, seja de planta, seja de animal, seja de cortina, seja de qualquer item que balance na frente da câmera, será um movimento para o sensor e ele gravará aquele movimento. Então, em alguns contrapartidos, algumas pessoas dizem assim, um sensor ele tem qual distância para gravar, para ele poder captar esse movimento? Vamos colocar uma simples composição. Eu tenho uma câmera de 20 metros de distância, com lente 3,6 com CCD de 1/3. Acontece que se eu tenho uma câmera de 20 metros, ele não tem 20 metros de distância. Ele tem 10 para ir e 10 para voltar, totalizando 20 metros. Neste caso, se eu tiver um movimento a 15 metros, provavelmente eu vou contar com a sorte do sensor ser muito bom, porque se ele não captar esse 15 metros de movimento, a minha câmera não vai gravar essa detecção que houve na frente do seu sensor. Sendo assim, nós temos que calcular gradativamente o campo ou o perímetro, o espaço da instalação das câmeras, para que elas estejam completando o seu campo de visão, impedindo assim o campo cego que nós sempre constatamos em algumas instalações executadas hoje no mercado. Temos também o perímetro de zona oclusa, que nós mostramos na placa. O perímetro de zona oclusa é justamente o perímetro em que a câmera não pode detectar a imagem, como uma casa de um vizinho, que a câmera está muito alta entre um muro, e ele está pegando o lado de cá e ele acabou pegando o quintal do vizinho. Isso aqui é invasão de privacidade. Por lei, nós temos que colocar o quê? Um campo de privacidade ali, um campo para que ele fique oblíquo, para que ele não apareça. Neste caso, nós vamos usar um software do próprio DVR para deixar a zona oblíqua, ou quer dizer, a zona escura. Nós podemos também colocar esta mesma câmera num corredor de uma piscina, só que nós não podemos focalizar a piscina, somente o corredor. Nós colocamos também a zona oclusa sobre a câmera naquele corredor. Então isso é justamente para mostrar que o sistema de CFTV ele é muito mais do que nós assistimos hoje em alguns programas, em alguns cursos e lá fora. Então nós temos a ideia de que o sistema de CFTV ele é muito mais compacto, muito mais envolvente de um software, de um sistema conjunto, do que apenas uma câmera pendurada dentro de uma instalação de um projeto. Bom, agora nós vamos partir para a prática e a gente vai fazer junto, passo a passo, a cada uma dessas atividades para que nós tenhamos um pouco mais de abrangência no nosso curso. Vamos lá? Bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer a instalação do software client, que é um software que vai gerenciar o sistema do DVR por sistemas de rede. Então as configurações pelo software client também podem ser executadas, uma vez que ela ficou bem instalada. Não há particularmente um sistema Windows que ele possa ser administrado. Então ele pode ser colocado tanto no Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows 10. Só que o software ele serve para gerenciamento do DVR via rede. Então ao invés da gente acessá-lo pelo IP, com máscara e com a porta, a gente faz todo o processo, nós fazemos todo o processo de configuração através do software client. Vamos lá na instalação? Então eu vou localizar aqui o pendrive. Software client. Aí vamos aqui, clica em extrair, avançar. Está extraindo os arquivos de configurações, play, configurações ActiveX, entre outros drives importantes para que o DVR possa rodar perfeitamente dentro do sistema. Concluir, ok, tá aqui viewer.
os plugins. Não tem limite, né, de capacidade mínima para a instalação do driver, só precisa estar atualizado o sistema do Windows, né, com os drivers de atualizações comuns, né, para que o software possa rodar, particularmente sem necessidade de mudança de placa ou outra coisa. Então nós aqui abrimos o software, TechViewer Client, que é um software que vai gerenciar o meu DVR. Ok. Inicializando. Já está atualizando. Já fiz as configurações de portas do sistema do DVR, particularmente já estão prontas. Depois a gente vai mostrar a vocês como vai ser feito isso. Aqui eu coloco a mesma senha, administrador, que é admin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Registrar. Ok. Aqui eu posso fechar, é apenas um spam. O que eu quero colocar aqui no meu painel de controle? Eu quero colocar visualização, quero colocar reprodução, gerenciamento dos dispositivos, gerenciamento de gravações, de alarmes, agendamento, tudo o que eu quero, eu coloco aqui na barra de menu do meu sistema. Ok, salvo com sucesso. Uma vez feito isso, aqui eu já posso minimizar, porque daqui a pouco nós vamos entrar nele. O que nós vamos fazer? A configuração do DVR diretamente no meu roteador. Então, no caso aqui eu estou usando o roteador da Vivo, e todo o roteador da Vivo, depois nós vamos ensinar também sobre roteadores, nós temos que entrar aqui com 4 últimos dígitos do MAC, que fica no fundo do roteador. Então aqui em letra maiúscula, Advanced, Port Forwarding, adicionar. Bom, aqui já começa o cadastro do meu DVR com porta e IP. Então, aqui no caso, vou colocar aqui DVR aula, IP 33, as portas é 3030, a outra porta 3636, pronto, aplico, ok, já está roteado, estou num sistema de configurações de rede LAN, tá? Estou dentro de uma rede interna, não estou numa rede externa. Vou entrar aqui pela minha aba, né, de sistemas, dispositivo. Como o software client é automático, ele já busca automaticamente o IP do equipamento. Então está aqui todas as informações do meu equipamento e eu só clico em adicionar cliente e ele vai aparecer logo lá em cima. Quer ver? Nós fazemos o cadastro dele aqui, DVR aula. Usuário é o mesmo do fabricante, cabe vocês verificarem a senha de usuário e senha, né, a senha e usuário do sistema, justamente porque alguns é admin, a senha é 6 dígitos, ou então é admin. Então, cada fabricante, dentro do seu software client, dentro do seu padrão de acesso, vai ter lá o processo dele de entrada, né, para dentro do sistema. Então, aqui eu tenho a visualização. Aqui eu já tenho o DVR, é um DVR de 8 câmeras. Nós vamos dar o Start na primeira câmera. Está aqui o professor. Vamos dar o Start na segunda câmera, na terceira e na quarta câmera. Eu posso dar o Start nas 8 câmeras aqui. Depende somente da expansão de tela. Pronto. Nós temos aqui as 9 câmeras habilitadas, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo. E agora a gente tem aqui o sistema do software client. Então,
Para gerenciamento do DVR, diretamente no software, nós só utilizamos isso. Então, é muito simples, porque o software em si, ele automaticamente busca, dentro da rede instalada, o DVR é um programa altamente inteligente, ele busca o endereço do equipamento, todos os dados e informações e já te fala, insere. Então tá aqui, ó. Ele te dá o estado, que está online, com a velocidade dele de transmissão, o sistema da capacidade do HD, que tem dentro dele, o sistema de gravação, tem as nove câmeras habilitadas, o sinal, só tem uma câmera aqui no caso, só temos uma online, o restante está dando falha, porque elas não estão conectadas, mas aqui nós temos o sinal que está ok. E aqui nós temos o hardware, que está normal, da câmera 1 até a câmera 8. Então aqui nós temos já a configuração. Se eu quiser fazer qualquer alteração, eu posso acessar o dispositivo por aqui também. Então vamos fechar aqui e abrir de novo. Então tem aqui, ó, configurações. Isso é um acesso de configuração pelo software client, tá? Então tem aqui informações gerais, tempo, que é o horário, né, que vai marcar no dispositivo, sistema. Se houver uma câmera em movimento, se eu tiver uma câmera robotizada com um PTZ, né, que é o movimento de eixo através de joystick ou até mesmo através do software, ele vai ser configurado por aqui. Isso aqui é no curso de CFTV3 que nós vamos ensinar. Aqui nós temos o log, que é os usuários, né, que estão conectados no momento. Aqui só tem o administrador, ou seja, o técnico, que sou o professor, que está conectado. Sistema de câmeras habilitadas, está tudo aqui bonitinho. Network, ela já vai cair no sistema de rede, foi o que nós habilitamos lá. Então tem aqui a porta 3636, que nós habilitamos no roteador, e a porta 3030. O IP do DVR no roteador é este aqui. Este aqui é o gateway padrão, que é o endereço do roteador na rede. É o que nós vamos entrar agora para poder fazer a configuração dele por acesso via rede. Bom, então o acesso via software client, ele se resume praticamente nisso aqui. É uma coisa muito simples e cabe muito o profissional acompanhar o acesso diretamente pelo manual de usuário do equipamento. Então, esse DVR que nós estamos usando é um DVR muito bem aplicado no mercado, tem um software altamente inteligente, uma configuração simples, mas existem outros equipamentos que eu já trabalhei que são completamente complicados. Mas tudo não se resume, tudo se resume na facilidade do manual. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o acesso dele pela rede. Então, pelo IP, eu já fiz o acesso, ele já automaticamente me abriu aqui o software client pela rede. Aqui o acesso é o mesmo da senha e usuário utilizado pelo DVR. Então, no meu DVR, o usuário é admin e a senha desse usuário é 1. Então, eu clico aqui, ó, login. Pronto, foi feito. Em alguns DVRs, em alguns computadores, ele não tem os drivers dos plugins habilitados. Então, neste caso aqui, o software já nos dá, mas eu vou explicar uma outra etapa para que nós possamos fazer essa habilitação do plugins manualmente. Então, nós vemos aqui, ó, em segurança, nível personalizado, e vamos localizar o plugins, os ActiveX. Onde está desabilitado, eu habilito. Então, aqui, ó, está ativado, ativado, ativado. Ok, está tudo habilitado. Dou um ok. Pode aparecer um erro no meio do processo dizendo assim, deseja manter o seu computador e vai estar desprotegido, você clica em sim, que é apenas para que o driver do DVR possa ser descarregado no sistema de visualização das imagens. Então está aqui, vamos executar o automático do equipamento. Ok. Vamos dar um F5 para atualizar a página. Ok, já atualizou. Vamos dar aqui um play. Vamos dar um play na segunda. E aqui as minhas câmeras via rede. Então, o acesso por rede,
ele é feito desta forma. Uma coisa importante que nós temos que explicar ao aluno é assim, no caso de visualização via rede, dependendo da velocidade que existe dentro do sistema, da rede, da infraestrutura de internet, ela pode congestionar por causa da quantidade de pessoas conectadas e por causa da quantidade de imagens projetadas online ao mesmo tempo. Então, para isso, o que nós fazemos? Editamos o software client apenas nos computadores dos responsáveis pelo monitoramento de imagens e pelos diretores ou as pessoas que vão ali ficar como as de seguranças, né? Pelo IP, nós só vamos dar o acesso àqueles que são realmente interessados no caso do projeto ou no caso de um acesso que eles estão em outro sistema, em outro computador, a não ser o computador deles. Então, eles plugado via rede, eles conseguem fazer o acesso. Então, nós estamos aqui plugado online. Então, vamos entrar em configurações. No sistema de via rede, eu também posso fazer todas as alterações, como, por exemplo, vamos editar a rede. Nós temos aqui a rede que está automaticamente, como vocês podem ver, pelo sistema de portas. Temos aqui as portas 3030 e 3036. Podemos também fazer as configurações, definições da câmera. Exemplo, a câmera 1 está escrito garagem. Eu vou colocar aula. Guardar. Pronto, já mudou aqui em cima para aula. Ver o nome, está habilitado. Se eu desabilitar, o nome some, mas eu vou deixar habilitado. Mostrar a data, como está mostrando aqui embaixo. Ver o dia da semana também está habilitado. Formato de horas, a gente pode colocar tanto de 12 em 12 como 24 horas. Formato de dia, mês e ano. Modo visualização, não precisa. E o tamanho de OSD, que é da transmissão, né? Taxa de visualização da OSD está ok. Configuração de vídeo. Aqui ela está sistema analógico. Resolução NTSC. Streaming principal, está tudo ok. É uma configuração automática. Aqui nós temos aqui, ó, configuração de agendas, né? Então eu posso agendar a câmera 1, por exemplo, por uma configuração de visões normais. Então, aqui no caso ela está normal. Posso também configurá-la para uma detecção de movimento. Então, cada câmera eu consigo fazer essa alteração. Então eu tenho aqui, editar, detecção de movimento. Todo dia eu posso colocar, selecionar todos os dias. Dou um OK. Pronto, detecção de movimento na segunda-feira. No caso aqui, eu posso até aumentar. Esse avançado aqui é um pré-registro e pós-gravação. O que quer dizer isso? Na detecção de movimento, ele vai começar a gravar e identificar o seu movimento 5 segundos antes. Começa já identificado, ele já começa a gravar. E ele termina a gravação após 5 minutos de que a imagem saiu do seu campo de visão. Ele continua ainda gravando. O tipo de stream, ele tem principal ou fluxo sub, mas a gente deixa em stream principal. Gravar áudio, sim, se a câmera tiver ou não, caso a câmera não tenha. Mas aqui a gente já tem o sistema de visualização. Então, esse aqui seria praticamente detecção de movimento semanal, né? Aqui, detecção de movimento. Eu posso colocar detecção de movimento, ativar detecção de movimento. Tempo de armação, aqui me dá o tempo de armação. Método de ligação, mas vamos colocar aqui, ó. Detecção de movimento, se eu tivesse uma porta, por exemplo, neste canto que eu estou quadriculando, ele ficaria automaticamente como um campo de movimento. Todos os movimentos que existir aqui dentro, ele dá o apito ou grava, ou ele faz um disparo de alarme. Então nós temos aqui, ó. Isso aqui seria o campo de detecção de movimento. Toda vez que houver uma detecção de movimento dentro desse quadrante, ele começa a gravar e começa a emitir um alarme. Esse alarme vai ser configurado caso eu queira, caso não, ele já começa a gravar. No movimento aqui do lado de fora, aqui a câmera já não grava, porque a detecção de movimento não está habilitada. Se eu quiser limpar todo o campo, toda a área fica como detecção de movimento. Todo o campo, né?
aí eu já não estou determinando, eu só estou dizendo que toda área é um campo de detecção de movimento. Na perda de vídeo, em caso de perda de vídeo, eu posso colocar ele em qualquer dia da semana para que ele possa me dar um método de alarme, né? Dizer lá, ó, falar, ó, tal dia da semana ele vai perder o vídeo e a gente deixa nas configurações desejadas. Mas isso aqui são campos que a gente praticamente muito difícil de se mexer. Máscara de privacidade. O que é máscara de privacidade? Eu tinha comentado isso aí na aula anterior, que é justamente o canto que nós não podemos visualizar. Vamos supor que eu não quero visualizar essa área aqui. É como se eu estivesse clicando no vazio. Pronto, guardado com sucesso. Se eu voltar lá na câmera ao vivo, vamos voltar aqui na câmera número 1. Vou dar um start nela, pronto. Aqui já dá para a gente ver o que aconteceu. Esse campo está todinho privado, quer dizer, é um campo que eu não tenho acesso. Ok? Então vamos voltar lá de novo. Máscara de privacidade. Coloquei somente nesse campo, aqui eu vou jogar, vou limpar esse campo aqui todinho, vou guardar, dizendo que não há necessidade. Bom, sistema de portas, aqui a gente viu aqui as configurações, aqui eu posso fazer alterações todinha, mas essas alterações de portas são melhores ser executadas dentro do próprio DVR, tá? Quando nós fazemos essa alteração aqui no DVR, nós temos que também fazer alterações lá no roteador. Tanto faz um lado ou outro, mas propriamente dito é melhor nós executarmos sempre essa alteração de porta dentro do sistema do DVR. Vamos voltar aqui. Deixa eu explicar uma outra coisa importante, que é justamente sobre configurações de usuários. Vamos abrir aqui, configuração remota. Aqui nós temos a visualização do HD. Sistema de manutenção, caso haja necessidade. O nome da câmera. Câmera IP, esse aqui no caso é um DVR híbrido, que nós podemos já também conectar, né, câmeras IP diretamente no software. Ele já capta como um hardware independente e já nos dá automaticamente ao vivo no próprio programa, tá? Esse sistema nos proporciona isso. Dispositivo, tempo de configuração, que é o horário, né, do DVR, sistema avançado. Sistema avançado. Sistema de entrada e saída de alarme, recepção. Gestão de conta. A gestão de conta é muito importante porque nós temos aqui a configuração de usuários. Aqui no caso eu vou adicionar um usuário como cliente. E aqui do outro lado eu vou dar uma chave, uma senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou confirmar logo embaixo. Aqui o que eu estou dando de permissão para esse cliente, né, no caso? O que eu vou ter de dar a ele para que ele possa visualizar? Local de procura de evento, remoto, procurar o log, né, ou interrogar o estado de trabalho, e remoto bidirecional. Se eu quiser tirar tudo, eu tiro tudo. E deixo para ele apenas procurar evento. Vamos ver outro aqui. Configurações de parâmetro não, porque aí são dados completamente técnicos. Vou colocar aqui controle remoto da câmera. Pronto, eu tenho o meu cliente e tenho o administrador e sou eu, no caso, né, o técnico. Bom, então aqui seria uma configuração simples. Então, a configuração do programa em si, do software client, via rede, via acesso rede, a gente estabiliza aqui. No programa já de acesso remoto, que é do software, nós temos aqui o ao vivo, né, a visualização online. Se eu quiser visualizar as gravações, né, quiser pesquisar um evento,
Então vamos pesquisar um evento aqui. Filtro de evento, vou buscar ele na data de ontem. Então tá aqui, ó. As listas de eventos, né? As listas de eventos que aconteceram até agora. Então tá aqui uma lista de eventos de 2 páginas. Vamos fazer uma busca de visualização aqui. Câmera 1. Então aqui no caso, reprodução remota. Na reprodução remota, vamos tentar pegar aqui o dia 28, vamos ver se tem alguma gravação aqui no dia 28. Vamos selecionar a câmera 1. Câmera 1. Pesquisar. No dia de ontem. Temos no dia de hoje, às 10h40. Vamos ver aqui na outra. Sem detecção de movimento. Pronto. Vamos ver aqui um outro no movimento. São tudo imagens gravadas, tá vendo? Imagens armazenadas. Então tá aqui, ó. São backups executados através de horário. Ok? Então, a nossa aula sobre o sistema de DVR online, ela praticamente finaliza aqui. Esse é o software client. Então, nós fizemos 2 acessos pelo software client, configurações pelo software client, e fizemos também pela barra do browser, né, que a gente faz pelo sistema de acesso de rede, com mais as portas, e ele faz o acesso. Aqui também tem aquele problema de banda, né, a velocidade de internet de rede. Se tiver muita gente conectada, ela pode congestionar o sistema de internet. Já no software client, já fica uma coisa mais organizada, né, vamos dizer assim, por onde você pode colocar aí 30 usuários, mas também com problema da velocidade de rede. Bom, mostramos sobre perímetro de zona oclusa, a detecção de movimento. A compactação de imagem, ela é feita sobre H264, nós falamos sobre isso daí. O sistema do HD nós mostramos agora também, sobre visualizações de gravação. O backup nós falamos que ele pode ser até exigido pelo cliente através das normas por lei. No caso, você pode ter um HD externo, montar um servidor. Habilitações de portas nós mostramos no roteador e até no DVR. Nós vamos fazer depois as configurações, né? Vamos estar disponibilizando o manual do equipamento para poder fazer a visualização, o acesso ao DVR para habilitação de portas e até o sistema de configurações de rede. São coisas muito simples. Canais nós vimos aqui, que são DVRs de 8 canais, 4, 16 ou 32. Falamos sobre o sistema híbrido ou tríbrido. Falamos sobre sistemas, as características desse DVR aqui, é um DVR muito simples em comparação com outros que existem no mercado. Existe software client aí que as configurações são completamente complicadas. Bom, chegamos ao fim de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre aula prática de CFTV. Espero que tenham gostado. Não se esqueça, o conteúdo completo você encontra em nosso material didático. Frequente as nossas redes sociais. Até a próxima!